Fala, enxertados, tudo bem com vocês? Bom dia, uma manhã aqui, nesse momento que eu tô gravando. E, na verdade, hoje eu acordei com um pouco de rinite alérgica, então talvez esteja com a voz um pouco mais anasalada e talvez eu tenha que cortar um pouco o vídeo no momento de alguns espirros. Mas desde terça-feira, hoje é uma sexta-feira, mas desde terça-feira que eu tô tentando gravar esse vídeo para vocês, mas ainda não tinha tido tempo por conta de correria do trabalho e tudo mais, então hoje eu preferi acordar cedo e tentar fazer esse vídeo para vocês antes de sábado. E nessa aula a gente vai falar sobre um assunto que é mexer no vespeiro, né? A gente vai falar um pouco sobre coisas que são muito polêmicas e muito debatidas, que é a respeito de apostolado, que é a respeito de mulher pastora, como é que funciona a questão dos dons ministeriais, dos 5 ministérios, como é que a igreja primitiva tratava essas coisas, quem existia naquele tempo que a gente pode considerar que era isso, que era aquilo, e como é que funcionava de verdade aquelas coisas. Esse tema, ele faz parte da teologia sistemática de um assunto chamado eclesiologia, que é o estudo da igreja, né? Então, quando a gente estuda sobre a igreja, a gente também olha os aspectos, né, hierárquicos, os aspectos de funções, de grupos, de ministério, como é que é o funcionamento de uma igreja, e aí a gente consegue entender como é que a Bíblia fala e aborda sobre doutrinas e sobre liturgias de culto e tudo mais. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, sobre os 5 dons ministeriais e também falar um pouco sobre a questão e o papel da mulher dentro desse contexto da igreja, como é que funcionava, por que era assim, o que era aquilo, o que significava tal fulana e assim mais ou menos como é que a gente vai conversar a partir de agora. Então espero que vocês aproveitem esse bate-papo e é importante entender que a gente vai desconstruir algumas coisas aqui. Se você tem aquele entendimento mais natural que existe hoje no Brasil, o entendimento mais comum, é importante perceber que a gente vai desconstruir algumas certezas e algumas ideias, mas a gente não vai só deixar destruído, desconstruído, a gente vai tentar construir alguma coisa no lugar, para que vocês entendam, percebam, analisem, critiquem, façam à vontade, olhando os textos básicos que vou usar, para vocês chegarem ao próprio entendimento de vocês. Sempre é importante vocês serem críticos nisso. Beleza? E o primeiro texto que a gente vai olhar para conversar é a respeito do texto base que realmente fala sobre os 5 ministérios. A gente vai começar a falar sobre como é que funcionam os 5 ministérios, como é que funcionam naquela época o apostolado, o evangelismo, mestre, pastor e tudo mais. Como é que isso funcionava na verdade? Lá em Efésios 4:11, Paulo vai dizer bem assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então Paulo ele vai falar o que aqui? Ele vai falar que Deus deu alguns tipos de funções, alguns dons para a igreja, para que a igreja se edifique, para que a igreja cresça em maturidade, para que as pessoas sejam consoladas, para que as pessoas sejam edificadas, para que a igreja cresça em maturidade, até que ela chegue à altura de varão perfeito. Então Paulo, além de falar o que foi entregue, ele fala por que foi entregue. E por que eu chamo e uso muito o termo dons para falar dos dons ministeriais? Porque o próprio Paulo ele vai dizer, e aí lá no verso 7 e 8 do mesmo capítulo 4, ele vai falar bem assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, 7 e 8. E aí ele vai falando sobre mais algumas coisas, até que lá no capítulo 11 ele entra nos 5 ministérios. Então, eu entendo que esses dons aos homens que ele deu, inclusive, além dos dons espirituais, além de outros dons que o Espírito Santo concede, são os dons ministeriais ou os 5 ministérios que ele vai dizer e vai elencar. E quais são esses dons ministeriais? E aqui eu vou botar termos em grego, mas é uma pesquisa que eu fiz, não é que eu seja muito bom no grego, mas é uma pesquisa que eu fiz para poder trazer para vocês esse estudo aqui.
E a primeira palavra, que é a palavra para apóstolos, eu vou colocar aqui do lado para vocês o termo em grego, que também se diz no grego apóstolos, mas tem uma escrita bem diferente, né? O grego koine, que nem existe mais, ele tem uma escrita bem diferente, é até bonito, eu gosto, muito bonito. E aí também ele vai falar sobre profetas, e a palavra para profetas é profanos. Tem aqui a escrita, o modo que se escreve no grego koine. Também tem evangelistas, aí que tá evangelistas, eu não faço ideia como é que fala isso. Mas aqui também tem como é que se escreve no grego koine. Deu para pastores, e o termo usado é poimen, o modo de escrever em grego. E mestres, que é disdácalos, e aqui é o modo como é que se escreve em grego. E por que é importante a gente entender esses termos em grego? Porque quando a gente traz a palavra para o português, muitas vezes uma mesma palavra ela é traduzida com vários outros termos, e isso acaba causando uma certa confusão em alguns momentos. Então, para que a gente consiga ter um entendimento correto de alguma coisa, de uso de uma palavra em específico, às vezes é muito bom a gente olhar o significado real daquela palavra no idioma original que foi escrito, para que a gente não tenha confusão. E uma das palavras que é muito importante a gente entender o conceito aqui é justamente a palavra que Paulo vai usar para falar sobre ministérios. E a palavra que ele vai usar para falar sobre ministérios, sobre os dons ministeriais, é diaconia. Diaconia, a mesma palavra que hoje é traduzida para diácono. Então, lá, por exemplo, em Atos, quando vai falar sobre a instituição dos diáconos, a palavra ali também usada é diaconia, e a gente vai chegar lá uma hora, a gente vai conversar sobre isso lá. Então é importante entender que quando Paulo ele fala sobre esses ministérios, ele fala sobre diaconia. E o que significa diaconia? Diaconia significa, literalmente, assim, uma palavra mais curta, serviço. É o que a gente faz para servir de alguma forma. Existe o serviço disso, o serviço daquilo, o serviço do outro. Tudo isso é diaconia. Diaconia da mesa, diaconia da palavra, diaconia disso, diaconia daquilo. Então, tudo que é serviço dentro da igreja primitiva era chamada de diaconia. Então, a gente tinha um ministério, ou seja, diaconia. Então, essa palavra é muito importante, que a gente vai usar ela bastante daqui para frente. E a gente vai conseguir agora, a partir de agora, falar alguns fatos, algumas coisas que a Bíblia diz a respeito desses 5 ministérios. E aí a gente vai começar primeiro falando lá em 2 Timóteo 1:11, quando Paulo ele vai se declarar que ele tem vários outros ministérios. Ele não é apenas apóstolo. Então ele vai dizer lá que ele foi designado para pregador, que é querux. Pregador não está entre os 5 ministérios, mas é um tipo de diaconia, é um serviço. Ele foi designado para apóstolos, e para mestre disdácalos, lá em 2 Timóteo 1:11. Então, a primeira coisa que é importante entender é que a pessoa não é algo, justamente por causa disso. Porque ela exerce a função dele, ela exerce o serviço, a diaconia de alguma coisa. E Paulo ele vai dizer que ele exercia a diaconia de 3 coisas simultaneamente, tanto de pregador, quanto de mestre, quanto de apóstolo. Isso é importante a gente entender, porque vai desmistificar um pouquinho sobre essa ideia de que esses dons ministeriais está falando sobre hierarquia, está falando sobre cargos, isso não tem nada a ver, isso não é bíblico, e a gente vai construir esse entendimento a partir de agora. E aí, outra coisa que é interessante, lá em Tito, se você pegar a carta de Paulo a Tito, você vai perceber que Paulo a Tito ele vai falar para Tito fazer várias coisas, instituir presbíteros, fazer isso, fazer base, lançar a doutrina, lançar os alicerces. Tudo isso que Paulo diz para Tito fazer são atribuições do serviço apostólico, ou seja, do ministério apostólico. Então, o texto de Tito nos leva a entender que Tito ele exercia a função apostólica. Ele era dos 12 apóstolos? Não, os 12 apóstolos é um caso específico que Jesus instituiu diaconia para poder dar início à sua igreja. Mas Tito ele tinha um dom ministerial apostólico, porque Paulo ele mostra isso na carta, quando ele pede para Tito fazer e foi enviado para exercer várias outras coisas. E essas coisas são as funções de um apóstolo, às vezes as funções que Paulo exercia quando ele ia para uma cidade, por exemplo, fundar e dar base a uma igreja. E aí a segunda palavra que a gente precisa conhecer, já começando a quebrar um pouco essa ideia de hierarquia, é a palavra chamada presbíteros. Tem 2 termos que é usado para presbíteros, que é esse termo aqui, presbíteros com Y, e tem presbúteros. Também aparecem alguns códigos. E aí a palavra em grego, na verdade, é a mesma palavra para os 2 tipos da fonética que se diz presbítero, presbúteros. E o que são os presbíteros? E a gente vai olhar aqui um pouquinho. Os presbíteros
quando Paulo vai descrever, são aquelas pessoas que governavam a igreja, supervisionavam a igreja, eram propriamente ditos líderes da igreja. Então, quem eram os presbíteros? Aquelas pessoas que eram, hierarquicamente, estavam acima da igreja. Não uma pessoa, mas um grupo de presbíteros, eles que se reuniam para poder exercer o governo da igreja. E aí, a palavra presbítero é muito traduzida para ancião, que era até o próprio conselho de anciãos que existia no Sinédrio, que também chamava presbíteros. E essa palavra ela veio para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, eles usaram muito essa palavra para presbíteros. E para presbíteros, como eles eram líderes, então a gente precisa entender a primeira coisa sobre a eclesiologia o pastor não é o líder da igreja. Quando você fala bem assim, o pastor, ele é o líder. Não necessariamente. Quem é o líder da igreja são os presbíteros. Quem governa a igreja são os presbíteros. O pastor é um dom ministerial, um serviço ministerial que alguém pode exercer. O presbítero pode exercer também o dom ministerial do pastor? Ele pode. Pode exercer quantos dons ele quiser. E aí existem muitos casos na Bíblia de que pastores exerciam o dom ministerial de presbítero. Mas o pastor não necessariamente vai ser o camarada que governa a igreja. Todos os pastores deveriam constar no presbitério? Deveriam constar no presbitério, porque se ele chegou a um nível de poder aconselhar a igreja, quer dizer que ele tem capacidade e índole para governar a igreja. Mas hoje, o que eu quero construir na ideia de vocês é que os presbíteros, o governo presbiterial, ele é biblicamente quem governa a igreja, e não o pastor, não o profeta, não o apóstolo, não o evangelista, enfim, nada disso. É realmente o presbítero. E lá em Tito 1, Paulo descreve as qualidades que ele deve ter. Ou seja, vai falar lá várias coisas, marido de uma só mulher, etc. Então, ele descreve as qualidades que esse presbítero deve ter, senão ele não tem como ele ser presbítero. Porque se ele não governa, por exemplo, bem a sua casa, como é que ele vai governar a igreja do Senhor? Paulo pergunta. Então, o presbítero ele deve ter um caráter, deve ter uma índole, deve ter uma postura, um comportamento que seja irrepreensível, porque senão não tem condição dele governar a igreja de Cristo, que é santa e imaculada. O que também é importante a gente entender que, por exemplo, os apóstolos, aí eu estou falando dos 12 especificamente, não necessariamente eram presbíteros. Ou seja, eles eram apóstolos, mas não existia uma função de presbíteros. Isso era comum. No início da igreja, nenhum apóstolo era presbítero. Porque primeiro que eles exerciam o dom ministerial do apostólico, ou seja, eles eram enviados, eles rodavam, eles viam para cima e para baixo, eles não tinham condições de exercer o serviço de presbítero, porque eles não ficavam na localidade governando e supervisionando a igreja. Então, eles não tinham como ser os presbíteros da igreja. Um caso, por exemplo, de Jerusalém, era que todos os apóstolos, eles acabavam respondendo a Jerusalém e visitavam Jerusalém em alguns momentos para poder decidir alguma coisa. Um exemplo é o concílio de Jerusalém que acontece lá em Atos. Só que o mais interessante no concílio de Jerusalém é que nenhum apóstolo era o líder daquele concílio. Quem estava presidindo o concílio naquela época, mesmo tendo Pedro, mesmo tendo Paulo, mesmo tendo os outros apóstolos ali, era Tiago o Justo. Tiago o Justo que era irmão do Senhor. Ele não era apóstolo, ele não exercia o dom ministerial do apostólico, mas possivelmente, e aí não é citado, mas a gente entende que ele era presbítero ali, e naquele momento, naquele concílio, ele estava presidindo o encontro, presidindo as conversas e dando seguimento às decisões que eles precisavam decidir. Então, mesmo na presença dos apóstolos, a gente tinha alguém que era líder, que liderava naquele momento. E a gente entende que era Tiago, o Justo. Pedro, lá em 1 Pedro 5,1, ele vai dizer que ele era presbítero. E aí, é interessante isso. Então, além de apóstolo, Pedro ele se torna presbítero. Por quê? Porque em algum momento, Pedro ele parou de fazer um ministério apostólico, de ir, de evangelizar, não sei o que, e ele se firmou e começou a pastorear igrejas. Então, quando ele começou a pastorear as igrejas, ele assumiu e exercer a função de presbítero. No verso 2, Pedro diz que os presbíteros devem pastorear, poimaino, o nome da palavra em grego, poimaino, que é a mesma de poimen, que vem de poimen, que é pastor. Ou seja, Pedro ele vai dizer que é importante que os presbíteros também pastoreiem a igreja, para que a igreja consiga ser aconselhada, que a igreja consiga progredir, porque é importante que os líderes da igreja sejam aqueles principais conselheiros. Como eu estou dizendo, não necessariamente isso vai acontecer. Às vezes o presbítero ele não vai ser pastor.
Ele não vai pastorear, ele não vai exercer apostólico, ele não vai exercer profecia, mas ele vai ser um presbítero por causa do caráter dele e da sua capacidade de governar aquilo que Deus colocou na vida dele. E aí, como é que eu posso afirmar que não necessariamente o presbítero ele vai ser pastor? Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 5, versículo 17, diz que os presbíteros que governam bem são merecedores de honorários dobrados, principalmente aqueles que se dedicam na palavra e no ensino, didascalia. Então você percebe que o presbítero não necessariamente ele vai ser o pregador, ele não necessariamente ele vai ser o mestre, mas ele pode acontecer dele exercer. Então esse presbítero que além de ser presbítero, ele exerce outras funções, ele é digno de honorários dobrados para que ele consiga sustentar, porque ele está exercendo mais, ele está entregando mais, ele está abandonando mais a sua vida comum para poder se dedicar à obra do Senhor. Isso é importante que ele receba mais. Tiago, no capítulo 5, no versículo 14 da carta de Tiago, ele orienta a chamá-los quando alguém doente precisa de uma oração de cura. Então, Tiago ele vai dizer que quando alguém estiver doente, alguns de vocês estão doentes, chamem os presbíteros para que eles orem pela cura e coloquem óleo. Quando Tiago vai dizer sobre colocar óleo aqui, ele não está dizendo que o óleo ungido, não. Está falando sobre colocar o óleo na ferida, por exemplo, para poder curar, que o óleo é curativo. Atos 15 vai dizer assim, mesmo não estando entre os apóstolos, Tiago, irmão do Senhor, parece que era um líder da igreja de Jerusalém. Como a gente disse que ele presidiu, tudo indica e tudo demonstra pela Bíblia e pela história que Tiago, justo, irmão do Senhor, ele era um líder da igreja de Jerusalém, não os apóstolos. Então, a ideia é que Tiago e mais algumas pessoas que compunham aquele presbitério da igreja de Jerusalém estavam acima hierarquicamente dos apóstolos, porque os apóstolos eles não lideravam a igreja. Eles exerciam o ministério apostólico, que não quer dizer que eles eram líderes. Então, o apóstolo, e aí a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui, essa ideia de apóstolo, como se fosse acima de pastor, não existe. Isso não é bíblico. O que existe é um ministério apostólico, que é a pessoa enviada para estabelecer bases, fundamentos e doutrinas em uma outra igreja, em outra localidade e tudo mais. Esses nossos apóstolos de hoje em dia que ficam lá com um anelzão grande e sentado numa cadeira, não levanta para nada, é o poderoso, beija minha mão, lava meus pés. Isso não é bíblico, isso não existe. Isso não é hierarquia. E a nossa igreja brasileira, infelizmente, criou muito disso. Então você tem lá, criou o cargo de obreiro, o cargo de diácono, o cargo de ungido, o cargo de pastor, o cargo de apóstolo, o cargo de patriarca, agora que tem umas igrejas malucas aí que criou o patriarca, e tem uns querendo até criar o cargo de arcanjo, para poder dizer que a pessoa é mais ungida do que a outra, que a pessoa é mais poderosa do que a outra, mas isso não tem nada a ver. A igreja, em primeiro lugar, ela tem um governo plural, que é o presbitério. Então, o presbitério ele não pode ser contido por uma pessoa. Não existe uma pessoa só que governa a igreja. Quem governa a igreja é o conselho de presbitério, ou seja, o conselho dos anciãos, o conselho daquelas pessoas que estão mais capazes de poder governar e supervisionar a igreja, de julgar casos, de poder elucidar muitas coisas. Então não existe essa ideia do dono da igreja. Isso não existe, é uma heresia muito grande. É um problema muito grande para nossas igrejas, que hoje existe o camarada que, você vai sair da igreja, você vai ser amaldiçoado porque eu tenho o poder de Jesus, eu que sou ungido e tudo mais. Isso não existe, tirem isso da cabeça de vocês. O governo da igreja ele é plural e os ministérios são usados para poder edificar a igreja, tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais, eles são usados para poder edificar a igreja. E não necessariamente o líder da igreja vai exercer esses dons ministeriais, mas é muito bom, muito importante que eles exerçam esse modo de governar a igreja. E agora eu vou trazer uma nova palavra, que é a palavra que é dita para bispo, ou no grego episcopos. E aqui o jeito de escrever em grego, que eu não faço ideia como é que fala, mas bispo, em Tito 1, ele é usado como uma função de presbítero, ou seja, é como se bispo e presbítero seja a mesma coisa. Só que o bispo, ele é como se fosse o presidente, quem preside um presbitério. Claro que o governo é plural, como eu estou dizendo, mas existe uma pessoa que preside o presbitério e essa pessoa é o bispo. E algumas igrejas ela trabalham com essa figura do bispo, que ele é o líder do conselho de todas as outras igrejas e tudo mais. Mas esse é um modo de ver e de chegar às pessoas, o que o ideal é o governo plural do presbitério. Em 1 Timóteo 3:2 descreve as características que precisa ter para governar a igreja, ou seja,
o bispo precisa ter as mesmas características do presbítero para governar a igreja, porque eles são a mesma coisa. Então, ele precisa ter toda a índole, todo o caráter, todo o comportamento que seja irrepreensível, assim como o presbítero, que, como eu estou dizendo, é apenas uma função talvez um pouco acima no presbitério da ideia da pessoa que preside uma reunião e tudo mais. Em Atos 20, 28, diz que sobre o rebanho foi constituído bispos, ou seja, sobre o rebanho do Senhor. Eles estão em igreja, que é o rebanho do Senhor, com várias pessoas, as ovelhas, e foi constituído bispos para poder governar. É a mesma coisa do presbitério. Então, o bispo e presbítero, basicamente, são a mesma coisa dentro do contexto da igreja primitiva e do contexto bíblico. Então, isso é falando sobre os 5 ministérios. Que é importante a gente entender que os 5 ministérios são dons que são exercidos para poder executar um serviço, são serviços que são realizados e não são cargos, não é uma hierarquia, isso não existe. Nem pastor existe a ideia do pastor, existe a pessoa que existe um ministério pastoral, exerce um ministério pastoral. A pessoa que exerce o ministério pastoral tem que pastorear ovelhas, não existe pastor sem ovelha, não existe apóstolo que vive dentro da igreja e não é enviado, não existe evangelista que não evangeliza, não existe mestre que não ensina. Então a gente precisa ter muito claro isso, não existe a pessoa que ganha um cargo só para ter um cargo, a pessoa não existe, a pessoa tem que receber o dom ministerial e exercer o dom ministerial, senão ela não pode nem sequer ser chamada de alguém que tem e exerce esse dom ministerial. Então esse é o primeiro entendimento sobre os 5 ministérios, que é muito importante a gente colocar na nossa cabeça para parar de ser enganado por lobos que existem aos montes por aí. E agora, trazendo um pouco mais de luz sobre esse termo diaconia, de onde vem a palavra diáconos, e esse termo diácono acabou virando uma função dentro da igreja, quando não deveria ser, porque o termo diácono, a instituição dos diáconos lá em Atos, que está em Atos 6, essa instituição dos diáconos não está dizendo que foi criado um novo cargo. Na verdade, foram chamadas pessoas para exercerem diaconia, como a gente já viu. Diaconia vem da palavra ministério, que é a palavra que se traduz para serviço. Serviço disso, serviço daquilo, ministério disso, ministério daquilo, diaconia disso e diaconia daquilo. Então é assim que funciona o termo diaconia. E lá, no Atos 6, quando vai fazer a instituição dos 7 diáconos, lá no versículo 2, vai dizer que eles precisavam escolher pessoas e botar umas características de como é que deveriam ser essas pessoas para exercer a diaconia, e aí a palavra é traduzida para das mesas. Na verdade, diaconia, que ele está dizendo das mesas, é a diaconia das pessoas, do cuidado das pessoas, do ministério com as pessoas, de cura, de evangelismo, de pastorear, enfim. Então, aqueles 7 diáconos foram instituídos, eles não foram instituídos para serem diáconos, eles foram instituídos para serem ministros do serviço de diaconia. Só que cada um tinha lá seu ministério, poderia ser um pastor, poderia ser um evangelista, poderia ser um apóstolo, poderia ser um profeta, enfim, poderia ser aqueles 5 ministérios que Paulo vai citar lá em Efésios 4. E tem um exemplo que é muito claro sobre isso, que é o exemplo de Filipe, por exemplo. O exemplo de Filipe, ele foi um dos 7 que foram chamados para poder fazer o serviço de diaconia das mesas. E Filipe não foi um diácono, Filipe foi um evangelista. E lá na frente ele é chamado de Filipe o evangelista justamente porque o ministério que foi atribuído a ele, que o Espírito Santo atribuiu a ele depois que ele foi chamado para a diaconia, era o de evangelismo. Então ele fez muita coisa, ele falou lá com o eunuco no meio da estrada, enfim. Evangelista nato. Filipe só foi. Estevão não teve nem muito tempo, já há um problema lá com os membros do Sinédrio, pregou para eles, muito forte, cheio do Espírito Santo, e acabou sendo morto. Mas Estevão também não teve esse serviço de diácono, vamos colocar assim. Todos eles tiveram o ministério deles de profecias, o ministério de cuidado, de pastorear, e aí eles exerciam essa diaconia sobre as pessoas, enquanto os apóstolos eles ficavam viajando, eles ficavam indo para cima e para baixo para cima, para poder exercer a diaconia deles. E aí lá no versículo 2 vai dizer que eles foram chamados para fazer a diaconia das mesas, para que nós, aí os apóstolos falando deles, para que nós continuemos na diaconia da palavra. Ou seja, todos eram diáconos, todos exerciam diaconia. Uns exerciam a diaconia das mesas e foram chamados, enquanto os apóstolos se mantinham na diaconia da palavra, no ministério da palavra, no ministério do serviço pastoral, no ministério do serviço profético, enfim, todos os 5 ministérios.
Então isso é importante entender que esse termo diaconia não quer dizer cargo, não quer dizer liderança, não quer dizer nada disso. Está querendo dizer que as pessoas vão exercer serviços ministeriais a partir dos ministérios que são concedidos a eles, que são aqueles 5 que são citados no capítulo 4 de Efésios. E é importante a gente fazer essa base toda a respeito de diaconia, a respeito da questão de liderança, de presbitério, de presbítero e tudo mais, para que a gente fale agora da segunda parte dessa aula, que é a parte quando a gente fala sobre mulher, os dons ministeriais, mulher e liderança, mulher na igreja, qual que é o contexto, o que a Bíblia está realmente dizendo, mulher pastora, mulher apostolata, enfim, o que realmente a Bíblia vai dizer sobre isso. E aí a gente vai começar a trabalhar alguns textos. E a primeira passagem que a gente vai trabalhar está lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, de 11 a 15, Paulo vai dizer que a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Não ensine e não use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia e na fé, no amor e na santificação. E o que Paulo está dizendo aí? Está falando que a mulher não pode falar, que a mulher não precisa fazer nada, que a mulher só nasceu para ter filhos, enfim, como algumas pessoas pregam. Não. Por quê? Porque a gente precisa entender a hermenêutica da Bíblia. O que a Bíblia toda, por exemplo, as mensagens de Paulo vai falar sobre isso no contexto geral. Então é importante a gente lançar luz sobre isso para que a gente entenda realmente o que Paulo está dizendo aqui. E aí, o segundo verso que a gente vai ler, guardem esse texto de 1 Timóteo, que a gente vai trabalhar tudo ao mesmo tempo. Vou ler agora o versículo, capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso 3, que vai dizer assim, que o homem é o cabeça da mulher. No verso 4, o homem com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, que é Cristo. Por que eles desonram a sua própria cabeça? Porque nos versículos anteriores, Paulo vai dizer a hierarquia, que o Cristo é a cabeça do homem, Deus é a cabeça de Cristo, e o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, estão mulher, homem, Cristo, Deus. Eles colocam essa hierarquia como se essa hierarquia ela existisse de submissão, de subordinação em amor, não subserviência, subordinação em amor. Então ele vai falar sobre essa hierarquia que existe no governo das famílias e tudo mais. Então Paulo vai dizer bem assim, de novo, o homem é o cabeça da mulher. O homem com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Qual que é a cabeça que ele desonra? Cristo. Ou seja, o homem com a cabeça coberta vai desonrar a sua cabeça, que é Cristo. No versículo 5 vai dizer, a mulher com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, não a sua própria cabeça, o seu cabeça, que é o homem. Então a mulher com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, que é o homem. Se a mulher não quer usar o véu, raspe também a cabeça, mas se considera indecente, coloque o véu. O homem não deve cobrir a cabeça porque é glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por isso a mulher precisa ter sobre sua cabeça sinal de poderio. Mas nem o homem é nada, mas nem o homem é alguma coisa sem a mulher, nem a mulher é alguma coisa sem o homem. Porque a mulher provém do homem, mas o homem também provém da mulher, e todos eles vêm de Deus. Julgai vocês, é decente que a mulher ore de cabeça descoberta, mas tendo o cabelo crescido, esse será dado em lugar do véu. E aqui, só falando um pouquinho sobre essa questão do véu, já que a gente leu, a questão do véu na Bíblia, ela é uma questão cultural, independente do que as pessoas vão dizer ou não. E tem uma verdade eterna, mas tem um contexto cultural acontecendo aqui. E qual que é o contexto cultural? As mulheres naquela época raspavam ou cortavam a cabeça, porque elas acabavam idolatrando por uma questão de idolatria, elas achavam que as deusas gostavam, por exemplo, Atenas gostava que elas tivessem a cabeça curta. As prostitutas cultuais, por exemplo, que existiam no templo, que elas se prostituíam, elas raspavam a cabeça delas. Porém, quando aquelas mulheres se convertiam, elas estavam lá com o cabelo curto, elas estavam com o cabelo raspado, enfim. Tinha aquele tipo de pessoas. E elas acabavam sendo confundidas com as outras pessoas que eram desse mundo, né? Da prostituição e tudo mais. Então, Paulo ele vai dizer o quê? Que a mulher que estiver nesse estado quando se converte, ela tem que usar o véu. Por quê? Porque ao usar o véu, ela não desonra o cabeça que é o marido dela.
Ela não vai desonrar o marido dela, em que as pessoas vão achar que ela se converteu, mas continua sendo uma prostituta. Ela está casada, mas continua sendo uma prostituta. Ela é casada, mas ainda é uma mulher da vida. Enfim, é isso que é o desonrar o marido, desonrar o cabeça. Por isso que é necessário usar o véu. E por que que não precisa usar o véu, o cabelo crescido? Porque aí ela já começa a diferenciar das outras. Ou seja, o cabelo crescido diferencia das outras. Hoje em dia a mulher pode cortar o cabelo, pode, tudo bem. Porque era uma questão cultural daquela época. Era uma questão de que se a pessoa tivesse o cabelo curto, se a mulher tivesse o cabelo raspado, ela iria ser confundida e isso desonraria o seu marido. E é proibido para a mulher desonrar o seu marido, porque o seu marido é o cabeça. É a mesma coisa que o homem desonrar a Cristo. Então não se pode desonrar o marido. Isso é sinal de poderio para o homem. O poder do homem sobre a mulher é exercido através do véu, através do cabelo comprido, que a mulher ela tem uma submissão ao homem. Então nada mais é do que sobre isso a questão do véu. Mas aqui é importante, a verdade eterna, é que existe essa submissão da mulher ao homem, em amor, submissão, estar abaixo da missão, e não uma subserviência de os maus tratos, subserviência de fazer qualquer coisa, enfim, do homem mandar a torta e a direita. A mulher não é sobre isso, é sobre honra e sobre se colocar abaixo da missão do próprio homem. E aí a gente vai ler agora um versículo, o capítulo-chave, que é lá de 1 Coríntios 14, que vai dizer bem assim, 1 Coríntios 14, 1 ao 33, 14, 1 ao 33, vai falar, é um contexto do uso de dons, do exagero com as línguas, a importância de profetizar e como fazer de forma correta. Então Paulo está falando sobre essas coisas aqui em 1 Coríntios 14 até o versículo 33. Ele vai falar sobre o uso de dons, ele vai falar como é que tem que ser feito, ele vai falar para a gente tomar cuidado com os exageros, para que a gente busque o profetizar mais do que o dom de línguas, porque profetizar é mais importante, porque edifica a igreja e tudo mais, tem todo esse contexto sendo dito aqui. Então até o versículo 33. E lá no versículo 34, vai dizer bem assim, vossas mulheres estejam caladas, porque não lhes é permitido falar. Se querem aprender, perguntem em casa, porque é vergonha falar na igreja. Isso lá em 1 Coríntios 34 ao 35. Em 1 Coríntios 14, 36 e 40, a continuidade, vai dizer, buscai profetizar, mas não proibais falar em línguas, mas tudo isso com decência e ordem. Então, antes dessa passagem das mulheres e depois dessa passagem sobre as mulheres, Paulo está falando sobre os dons. Só que existe uma parte-chave sobre o que Paulo está falando antes, que é o que está lá no versículo 29. Que ele está mandando bem assim, quando for profetizar, falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. O que ele está dizendo? Que quando falar 2 ou 3 profetas, os outros devem julgar. Ou seja, julgar a profecia se está correta, julgar o que está sendo dito, julgar o que está sendo falado. Então Paulo ele fala isso 2 vezes nesse contexto sobre julgar aquilo que está sendo dito. Falem 2 ou 3 profetas e cada um julgue. Aí depois ele fala desse contexto no 29, tem outros versículos 31, 32 e 33, Paulo no 34 que ele vai falar, vossas mulheres estejam caladas porque não lhes é permitido falar. As vossas mulheres estejam caladas porque não lhes é permitido falar. O que o Paulo está dizendo aqui é que é proibido, no momento da profecia, a mulher julgar sobre o marido. É isso que ele quer para evitar aqui. Não se pode julgar sobre o que o marido está falando. Não se pode julgar sobre o que o marido está profetizando. Porque se ela fizer isso, ela vai desonrar o marido. Ela vai desonrar o que o marido está fazendo. Vai julgar criticando o marido, vai julgar falando que o marido não foi honesto. Vai julgar, assim, de várias formas aquilo que o marido está dizendo. E isso que o Paulo está dizendo que é proibido. E se ela quiser aprender sobre aquilo que o marido diz, em casa. Em casa ela aprende, em casa ela conversa com ele, em casa ela indaga tudo o que ela quiser indagar. E aí por isso que no versículo 35 ele vai dizer, e se querem aprender, perguntem em casa, porque é vergonhoso falar na igreja. Vergonhoso para o marido, vergonhoso para a mulher, porque não se pode exercer essa autoridade sobre o marido dentro da igreja. Isso aqui é importante. E aí, por isso que é importante a gente entender que a mulher, ela tem um papel importante, que a gente vai entender a partir de agora, sobre a questão dos dons ministeriais, sobre a questão da liderança na igreja, mas que a gente precisa elucidar muita coisa, a gente precisa entender muita coisa. E eu vou falar lá no livro de Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 3, o uso da palavra diáconos ou diaconia. O que acontece lá? No verso 11, a mulher é igualada ao homem como diáconos, como diaconia. Então você vai entender aqui, eu vou botar o texto aqui para vocês, aqui vai estar marcado chave aqui para vocês, que está escrito bem assim. Em o primeiro momento, Paulo está falando sobre presbíteros,
sobre presbíteros, sobre bispos, e ele não cita a mulher. Por quê? Porque a mulher não pode ser presbítera e a mulher não pode ser bispa. Não existe isso. Por quê? Porque são cargos que exercem liderança sobre a igreja. São cargos que lideram a igreja. E a mulher não pode liderar sobre o marido. Imagina uma mulher liderar numa igreja que o marido está. Não existe isso, isso é inconcebível, biblicamente. Por causa de várias questões, e aí não é coisa cultural. É coisa que, quando Paulo vai dizer, ele vai citar Adão e Eva, porque o homem veio primeiro que a mulher. E a mulher, por se passar na frente de um homem, acabou comendo do fruto e pecou e teve toda a perversão. Não que Paulo está dizendo que a culpa é somente da mulher, mas ele está botando aqui uma hierarquia de julgo do homem sobre a mulher justamente por causa disso. Por causa desse contexto que aconteceu. Então isso é importante entender. A mulher ela não pode liderar a igreja. A mulher não pode ser líder da igreja, no sentido de liderar a igreja máximo, no ponto máximo aqui. Falando de presbítero. Mulher não pode ser presbítera. Mulher não pode ser bispo. Mulher não pode exercer esses cargos de liderança na igreja, porque é proibido a mulher liderar sobre os homens, principalmente liderar sobre seus maridos. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Eu sei que você pode não concordar, eu sei que você não pode ficar feliz com isso. Eu sei que muitas vezes você vai até achar que é bom, mas você fala de papéis. Isso não é questão de hierarquia. Eu sou complementarista, né? Existe o igualitarismo e o complementarismo. O igualitarismo acha que os homens e as mulheres têm funções iguais. O complementarismo acha que homens e mulheres têm funções complementares. Eu sou complementarista, porém eu entendo que isso é tudo em amor. Ou seja, a mulher vai complementar a função do homem, vai complementar a missão do homem. Porém, quem foi chamado para liderar é o homem. E aí a gente vê os 12 apóstolos que eram líderes, foram 12 homens, mesmo que Jesus tinha muitas mulheres que andavam com ele, mulheres que poderiam ser apóstolas, mas não foram chamadas de apóstolas, porque eram só homens que poderiam liderar. Isso não era contra a cultura, porque naquela época, na hora que a mulher fosse sacerdotisa, na hora que a mulher fosse líder, que a mulher fosse a pessoa que é o ponto com Deus, enfim, tudo isso nas outras culturas pagãs, isso aconteceu. Então Jesus ele foi, na verdade, contra a cultura da época quando instituiu 12 homens. Da mesma forma, no Antigo Testamento não existia sacerdotisa, existia profetas, e a gente vai entender por que existia profetas e não existia sacerdotisa. Porque líderes, quem lidera o povo, que são os sacerdotes, eram pessoas que deveriam ser homens, porque é o homem que foi chamado para liderar, isso em todo o contexto da igreja. E é isso que a Bíblia diz. Eu estou dizendo, você pode não gostar do que eu estou falando, mas é o que a Bíblia diz, e é o que eu estou interpretando para vocês aqui a partir da Bíblia. Falando novamente, voltando lá em 1 Timóteo 3, então nesse primeiro momento Paulo vai dizer que existem os líderes, né? Existem os bispos, e não cita mulher. Porém, quando Paulo vai falar sobre diaconia, e a diaconia não inclui o episcopos, que é o bispo, falando sobre diaconia de serviço, e quando a gente fala de diaconia de serviço, a gente está falando sobre 5 ministérios, sobre dons ministeriais, sobre dons espirituais, a gente está falando sobre isso. Aí o que vai dizer? Ele inclui mulher. Ele inclui mulher neste momento, dizendo que na diaconia está incluso mulher. Por quê? Porque ele está botando as regras para homem e as regras para as mulheres no contexto de diaconia. Então, as mulheres são diaconisas no sentido bíblico, né? De exercer o serviço de diaconia, de exercer o serviço dos 5 ministérios. Então, o que eu posso pensar? Então, a mulher pode ser profeta, porque ela vai exercer um ministério profético. Isso lá no Velho Testamento a gente tem Miriam, a gente tem Débora, a gente tem Uda, a gente tem Ana no Novo Testamento, a gente tem as 4 filhas de Filipe, o evangelista, lá em Atos 21:9, dizendo que elas profetizavam. A gente vai ter mulheres evangelistas, igual Priscila, e ainda coloco Priscila na categoria de apostólica, porque a Priscila era uma pessoa que junto com o seu marido Áquila, ela ia e exercia as funções apostólicas muito bem exercida até, e ganhava até uma certa primazia na hora de elencar os nomes do seu marido. Então a mulher ela pode ser evangelista, ela pode ser apóstola, ela pode ser profeta, ela pode ser mestre, e aí a gente tem muitas mulheres que eram mestres, por exemplo, a mãe e a avó de Timóteo exerciam esse poder de mestre sobre Timóteo e tudo mais. Timóteo também possivelmente era apóstolo, ganhou o ministério apostólico. Então isso acontece. Então se eu entendo que as mulheres podem exercer os 4 ministérios, por que eu vou dizer que ela não pode exercer o pastorado? Por quê? Não existe isso. Então se ela exerce a diaconia dos 4 outros ministérios, ela pode exercer a diaconia do outro ministério que é o de pastoreio. A mulher pode ser pastora? A mulher pode exercer o ministério pastoral? Sim. Nunca sobre o seu marido. Nunca como líder da igreja. O ministério pastoral não é liderança. Mulher pode ser pastora de mulher, mulher pode ser pastora de adolescentes, pode ser pastora de crianças, pode ser pastora de homens, desde que ela não seja, o seu marido esteja na congregação. E isso acaba acontecendo muito. Então,
A mulher acaba não podendo exercer o ministério pastoral sobre os homens, porque se ela exercer o ministério pastoral sobre os homens, ela vai exercer o ministério pastoral sobre o seu marido. Isso é uma bizarrice, de acordo com a Bíblia. Então a mulher ela pode exercer o ministério pastoral desde que ela não se coloque como pastora do seu marido, desde que ela esteja subordinada ao seu marido, desde que ela não seja líder da igreja. Então, a gente precisa entender essa diferença. A mulher não pode ser líder da igreja como presbítera, ela não pode ser bispa como igreja, mas ela pode exercer a diaconia como qualquer um. A diaconia dos serviços, os dons espirituais, é tudo aquilo que Deus e o Espírito Santo ele entrega pra gente segundo a sua vontade, não é sobre sexo. É sobre o poder de Deus sobre toda a carne. Toda a carne, o Espírito Santo vai descer. Então, isso é muito importante entender essa diferença para que a gente não confunda esses aspectos. Por isso tem muito debate, porque as pessoas acabam botando tudo no mesmo balaio, aqui no mesmo agrupamento, e aí ficam debatendo aqui, debatendo ali, mas a primeira coisa que tem que entender quais são os significados das coisas. O que a Bíblia está dizendo realmente sobre as coisas, para você dizer o que pode e o que não pode de acordo com a Bíblia. Então, é muito claro isso. Então, só resumindo, a mulher não pode ser presbítera, a mulher não pode ser bispa, mas a mulher pode exercer os 5 ministérios sem problema nenhum, desde que isso não seja feito acima do seu marido, nem sobre o seu marido dentro da igreja, porque o seu marido é o cabeça dela. E da mesma forma, não existe negócio de apóstolo, de pastor, de profeta, de não sei o quê, mas existem pessoas que são capacitadas pelo Espírito Santo para exercer os dons ministeriais, para exercer os dons espirituais e para poder fazer tudo o que vai fazer, que tem que fazer. O ministério apostólico, o ministério profético, o ministério pastoral, o ministério de mestre, o ministério de evangelista. Existem até hoje, muitas pessoas são utilizadas nisso. Isso não quer dizer que é carne. Cargo de governo da igreja é o presbitério, cargo de governo da igreja é o presbítero, quem supervisiona a igreja e lidera a igreja são os presbíteros. Não é questão de ser pastor, não é questão de ser apóstolo, não é questão de ser nada disso. Então esse é o entendimento que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram dessa aula e vocês estão se perguntando assim, mas como é que funciona o ministério apostólico? Como é que funciona o ministério pastoral? Como é que funciona o ministério profético? Falam para mim aqui nos comentários, mandem uma mensagem, falam assim, eu quero uma aula específica sobre os 5 ministérios, como é que eles funcionam de verdade na igreja. Beleza? Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês estão com outra coisa que eu estou dizendo, pode comentar e mandar mensagem, fiquem à vontade. Se vocês gostaram da aula também, comentem aqui. É importante vocês comentarem que ajuda bastante o engajamento da nossa força de vontade interior de querer fazer as coisas. Claro que a gente faz primeiramente por Deus, mas é importante a gente saber que a gente está no caminho certo, servindo os irmãos da maneira certa. Então, fiquem com Deus, que Ele abençoe todos vocês. Graça e paz.